A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Eu ainda estou falando de anjos aqui no nosso programa. Temos falado sobre não provocar o seu anjo e vamos falar um pouco mais sobre isso porque aqui nas Escrituras temos evidências que mostram que não é uma boa ideia provocar o seu anjo. Eu quero ler de novo o Êxodo 23 aqui na Bíblia. Começando do verso 20, o Senhor disse: Eis que eu envio um anjo adiante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Ele está falando sobre Israel, falando com Israel sobre a terra prometida. Ele enviou o anjo do Senhor para levá-los à terra prometida. Certamente o anjo era capaz de fazer isto, mas eles não obedeceriam à voz dele. Note o que ele diz: estejam cientes dele e obedeçam sua voz. Não o provoquem, porque ele não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Os anjos não têm que te perdoar. Quando você fala contra a palavra de Deus, fala o contrário da palavra de Deus. Eles dizem a palavra de Deus é a autoridade final, e se você diz assim, de uma forma, e a palavra de Deus diz de outra, então você não recebe a assistência dos anjos, porque você provoca um anjo, e o que eles dizem é simplesmente que assim seja. Em outras palavras, Marcos 11:23, todo aquele que disser, crer, não duvidar no seu coração, crer que tudo o que disser acontecerá, ele terá tudo o que disser. O trabalho deles é cuidar para que aconteça, que a palavra de Deus venha a acontecer. E os filhos de Israel disseram: todos morreremos no deserto. Nem todos eles, Josué e Caleb, não disseram, a palavra de Deus permanecia neles. E 40 anos depois eles entraram, pegaram os gigantes, e Caleb disse: eu quero a montanha dos gigantes, e graças a Deus ele teve 85 anos de idade. Imagine a unção de Deus sobre um homem. Ele pegou os gigantes, mas o resto do povo morreu, e você não quer morrer no deserto, você quer sair do deserto. Então vamos voltar para o Velho Testamento e vamos falar sobre, vamos ver aqui em Gênesis, onde Ló estava na região de Sodoma e Gomorra, e o anjo foi até lá e falou com Abraão sobre o assunto. E para entendermos isso, vamos para o capítulo 19. Ao anoitecer vieram dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e se prostrou. Veja, aqueles anjos foram até ali. Deus os enviou até ali para ver se era mesmo do jeito que estavam falando. Ora, nós sabemos que Deus sabe de tudo ou tem acesso para saber de tudo, mas às vezes parece que Deus quer simplesmente descobrir, parece que ele quer ver como um homem veria. Então ele enviou anjos ali para ver se era como se falava a respeito do lugar. Agora, a coisa que se ouve muito hoje em dia, com muita frequência, são os profetas da desgraça profetizando que a América será destruída, que Deus vai julgar a América, que Deus vai destruir a América por causa do seu pecado. Mas veja, quando você volta ao Antigo Testamento e quando você lê e vê sobre Sodoma e Gomorra, Abraão disse ao Senhor: você destruirá se houver 50 justos? Não, ele disse: eu não destruirei se houver 50. Finalmente Abraão desceu até o número 10, e se houvesse 10 justos, Deus não destruiria. Veja, quando Deus estabelece um precedente na palavra, ele permanece nele, e ele não faz acepção de pessoas. Deixa eu te perguntar algo. Você acredita que Deus vai destruir a nação que está realizando 95% de todo o trabalho missionário do mundo, pregando o evangelho ao redor do mundo só por causa das pessoas perversas desta nação? Veja, a palavra de Deus indica que ele não irá. E eu estou cansado de ouvir esses profetas da desgraça profetizando a derrota e a destruição da América. Agora, veja, ela pode ser destruída mais tarde, mas não enquanto os justos estão aqui. Mas isso é assunto para outra conversa. Vamos continuar aqui. Veja, esses dois anjos foram a Sodoma. E aqui nós temos Sodoma.
com todo aquele pecado que a Bíblia diz que havia ali, e o anjo disse a Ló: eu preciso tirar você daqui, eu não posso fazer nada até ter você fora dessa cidade. E ele foi enviado para destruir. Agora, se você abrir aqui no verso 15, diz: ao amanhecer apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele sua mulher e suas 2 filhas, e o Senhor, sendo misericordioso para com ele, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Agora ouçam isso. E aconteceu que, havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Agora eu quero te lembrar do que Deus disse a Israel. Em Êxodo 23, ele disse: estejam cientes deste anjo, que foi enviado e encarregado de mantê-los no caminho e levá-los à terra prometida. Estejam cientes dele e obedeçam a sua voz, porque ele não perdoará a sua transgressão. Agora aqui este anjo diz: não olhe para trás, não olhe para trás de si. E você lembra que já falamos de toda transgressão recebendo a justa recompensa, está lá em Hebreus capítulo 2. E aqui diz que Ló disse: não, Senhor, assim não nos deixe ir para a montanha, permita-nos entrar em outra cidade, e o Senhor permitiu. E aí nós notamos aqui que o verso 22 diz: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo, vindos do céu sobre Sodoma e Gomorra. Bem, eu vou parar de ler por aqui, mas sabemos o que aconteceu. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Veja, ela desobedeceu à voz do anjo. Agora, isso pode soar como uma coisa insignificante, mas lembra do que Deus disse a Israel: obedeçam à voz dele. Não o provoquem, obedeçam à sua voz, pois ele não perdoará a vossa transgressão. Ela provavelmente pensou: só mais uma olhadinha na cidade. E ela desobedeceu ao anjo, ela provocou o anjo. E eu digo a vocês, provocar um anjo pode trazer uma situação de vida ou morte. Agora entenda, essas coisas não estão na palavra de Deus apenas para encher as folhas da Bíblia. É possível que alguns de vocês estejam provocando os seus anjos, isso por não obedecer à voz deles. Deixa eu dar um exemplo a vocês. Havia um amigo meu que vivia lá na Flórida, e o sogro dele morava lá e frequentava a igreja que meu amigo pastoreava. E ele me contou uma vez que o sogro dele morreu em um acidente de carro naquela cidade. E todas as pessoas ficaram se perguntando: ora, por que isso aconteceu? Por que Deus permitiu que isso aconteceu, sabe? Ele era um cristão tão bom. Finalmente ele disse: eu tive que dizer à minha congregação o que eu sabia. Ora, o homem havia dito a várias pessoas. O sogro dele dizia: veja, toda vez que ele ia voltando para casa, havia 2 ruas que ele podia pegar para chegar em casa. Numa das opções havia um semáforo e a outra opção não tinha um semáforo. E muita gente já tinha estado com ele no carro, vindo de carona, e tinham visto que ele entrava na rua que não tinha semáforo. E ele costumava dizer: sabe, toda vez que eu paro aqui, algo parece me dizer que eu deveria pegar a outra rua ao invés dessa, mas eu não sei por quê. Ele deixava sempre isso passar. Muito possivelmente era o anjo dele dizendo: você não deve entrar nesta rua. E sabe, a gente fica tentando entender esse tipo de coisa. E veja como deixamos isso passar. Eu mesmo já deixei várias vezes, mas eu tenho me tornado cada vez mais sensível ao que o Espírito de Deus diz e ao que o anjo diz. Eu acredito sim que os anjos se comunicam com pessoas de vez em quando, através do Espírito. E às vezes eu fico muito atento a essas coisas. Aquele homem, uma noite, ele pegou aquela rua naquele cruzamento onde não havia um semáforo e havia um bêbado vindo a mais de 100 km por hora com os faróis apagados. É claro que ele não o viu e o acidente aconteceu e o matou. Veja, Deus tentou avisar aquele homem. Eu acredito que os anjos tentaram avisá-lo. O seu anjo da guarda tentou dizer a ele o que poderia prolongar a sua vida. Agora lembra do que a Bíblia diz: obedeçam à voz dele.
Não o provoquem, obedeçam à voz dele, pois ele não perdoará a vossa transgressão. Veja, temos um incidente na Bíblia que parecia ser uma coisa tão insignificante. A mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Veja, parece uma coisa tão desproporcional para o que ela fez, mas ela simplesmente não obedeceu à voz do anjo. Há uma razão para isto. Deus está tentando revelar para nós que é melhor estarmos sensíveis ao que o Espírito de Deus nos diz e ao que os anjos nos dizem através do nosso espírito. Porque se Deus designou um anjo para levar Israel, mantê-los no caminho para a terra prometida, ou seja, não os deixe se afastar do caminho, mantenham-nos no caminho até a terra prometida. Lembre-se, aqui era o anjo do Senhor. Não era qualquer anjo, era o anjo do Senhor que foi enviado para eles, mas ele não conseguiu cumprir. Porque o povo de Israel não cooperou com o anjo, não obedeceram à voz dele. Josué e Calebe obedeceram sua voz. Mas veem, a voz do Senhor e a voz dos anjos, tem algo que vocês têm que entender aqui. Os anjos não vão dizer nada que esteja fora da palavra de Deus. Então, o que o anjo está dizendo tem que estar alinhado com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para a sua vida. Então, haverá momentos em que eles lhe darão uma informação valiosa. Agora, pode parecer que não é um anjo falando com você, você não vai ver um anjo todo dia, algumas pessoas já viram anjos. Mas você não deve procurar ver anjos. Se um aparecer para você, tudo bem. Mas se ele aparecer, certifique-se de que o que ele fala concorda com a palavra de Deus, porque não me importa o que aparece para você dizendo ser um anjo. Se ele diz algo contrário à palavra de Deus, então eu simplesmente não considero e deixo para lá. Mas veja, se formos obedientes ao que o Espírito de Deus nos revela, e às vezes ele nos revela através de anjos, se Deus encarregou um anjo para levar Israel para a terra prometida sem se desviar, você pode ter certeza que ele designou um anjo para cada pessoa neste planeta para levá-la ao céu e não ao inferno. Deus cercou o inferno com arame farpado e cerca eletrificada. Ele não quer que você vá para lá e ele quer que você viva uma vida plena nesta terra. Mas você pode provocar um anjo e causar destruição. Pode até te custar a vida, já vimos exemplos disso na Bíblia. Aconteceu no livro de Atos, Ananias e Safira, não é um bom exemplo? Eles mentiram para o Espírito Santo e assim provocaram seus anjos e isso lhes custou a vida. Veja, estamos falando aqui sobre anjos e sobre como não provocar os anjos. Não provoque o seu anjo. É uma situação bem perigosa. Agora eu quero que voltemos para o Antigo Testamento e eu quero que você abra em 2 Reis 19, porque aqui temos um exemplo clássico da libertação que vem pelo ministério dos anjos. Agora você provavelmente não está lutando uma guerra ou algo assim, nada tão sério, mas este era um tempo muito crítico para Israel. E o que encontramos aqui é que Ezequias, o rei, estava numa situação que um sujeito chegou e disse: nós vamos entrar e tomar tudo que você tem e nós vamos destruir tudo que está aí e o seu Deus não poderá libertar você. Agora aqui está o que Ezequias fez, capítulo 19, 2 Reis. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. O versículo 5 diz: foram, pois, os servos do rei Ezequias a ter com Isaías. Isaías lhes disse, foram ver Isaías o profeta. Isaías lhes disse: dizei isto a vosso Senhor. Assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Assíria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e eu o farei cair morto à espada em sua própria terra. Verso 10. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo... Foi isso que o rei que estava guerreando contra Ezequias mandou dizer. Mandou dizer a Ezequias. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo, não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo. Agora veja que blasfêmia temos aqui. O homem está dizendo, o seu Deus está te enganando, Ezequias.
dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram? E ele começa a listar os povos. E ele pergunta onde estão esses reis, e, tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. Aqui temos um cara se gabando, dizendo: não há nenhum Deus que possa te livrar das minhas mãos. Eu quero lembrar a vocês que na Guerra do Golfo, o homem chamado Saddam Hussein disse: esta é uma guerra entre o nosso Deus e o Deus de vocês. Você não deveria ter dito isto? Para dizer o mínimo. Eu vou deixar isso ecoando, eu não vou nem perder tempo com isto. Ele provocou um anjo, perceba, e você tem que entender que nós não somos tão bons assim. Os anjos se envolveram naquela guerra porque ele provocou um anjo. Verso 15: orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Agora, eu não vou ler tudo isso aqui, mas vamos avançar para ver o resultado de tudo isso. Verso 34: porque eu defenderei esta cidade para a livrar por amor de mim, foi isto que Deus disse, e por amor de meu servo Davi. E aconteceu naquela noite que saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos aqueles eram cadáveres. Ele provocou o anjo do Senhor. Agora nós lemos o registro disso em alguns outros lugares, e diz que Ezequias foi diante do povo e falou de forma tranquila com eles. Depois que aquele outro rei fez uma blasfêmia tão radical contra Deus, ele foi diante do povo e falou confortavelmente a eles. Em outras palavras, ele disse: vamos descansar com esta coisa, porque já lançamos sobre o Senhor, temos a palavra de Deus a respeito disso. Sabe o que eu já notei nas Escrituras? É que Deus, ao que parece, nunca libertou pessoas através do ministério dos anjos, com o livramento dos anjos, quando elas estavam em medo, dúvida ou incredulidade. Aconteceu sempre quando estavam em fé, quando agiram assim. Eu posso dar um exemplo no Novo Testamento. Pedro foi posto na prisão. Iriam arrancar a cabeça dele de manhã, a guilhotina já estava afiada, e ele estava dormindo. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão e teve que chutar o lado dele. Sabe, eu presumo que ele fez isso para acordá-lo, porque o homem estava dormindo. Agora deixa eu te perguntar. Você conseguiria dormir se fossem cortar sua cabeça de manhã? Eu sinceramente duvido. Sabe, a maioria das pessoas estaria coçando as mãos, gritando, dizendo: Senhor, porque eu? Pedro estava descansando. Ele não estava em medo. Ele estava em perfeita paz. E o anjo o acordou e o levou para a rua. Ele achou que estava sonhando. Ora, aqui você encontra, eu acredito que é em 2 Crônicas, que fala sobre Ezequias falando confortavelmente ao seu povo. Em outras palavras, ele disse: não se entristeçam, Deus vai cuidar desta coisa. Agora, 185.000 soldados destruídos em uma noite. Os anjos devem se mover na velocidade da luz. São 300.000 metros por segundo. Ou seja, é possível que o anjo tenha pegado todos eles em um segundo. Imagine todos eles em um segundo. E veja que diz que ele os feriu. Matou 185.000. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele a adorar na casa do seu Deus,
Nisroque e seus 2 filhos o feriram à espada e fugiram para a terra, de Ararate e seu filho reinou em seu lugar. Ele provocou o anjo e veio a acontecer exatamente o que o profeta de Deus profetizou, e a batalha foi vencida. E Ezequias saiu vencedor. Eu digo a vocês, o ministério dos anjos é para hoje. Precisamos entender que ele não passou com o Velho Testamento. Ainda está disponível hoje. O ministério dos anjos é completamente certo que você tem acesso ao ministério dos anjos hoje. Lembra do que Jesus disse quando Pedro, desembanhou a espada para cortar a orelha de um dos homens que vieram pegar Jesus? Ele disse: guarde sua espada, se você vive pela espada, morrerá por ela. Ele disse: você não sabe que eu posso agora orar uma oração e ter mais de 12 legiões de anjos, 72 mil anjos, com uma oração? Ora, se Jesus podia obter 72 mil anjos com uma oração envolvidos em sua situação, e Deus não faz acepção de pessoas, eu te pergunto, será que não temos acesso ao ministério dos anjos? Jesus disse que ele poderia ter invocado 72 mil anjos com uma oração. Eu creio que você tem acesso ao ministério dos anjos apenas mantendo a palavra de Deus em sua boca. Eu creio que isso dá uma tarefa a eles. Agora, no capítulo 5 de Atos, temos uma história aqui que diz: Pedro foi posto na prisão. Eu acabei de falar disso, mas eu quero que você abra lá. Ele foi posto na prisão e eles iam arrancar a cabeça dele de manhã. E oração foi feita a favor dele. Agora, o que aconteceu aqui foi que eles tiveram um grande avivamento e os líderes religiosos se enfureceram e os colocaram na prisão. E diz no verso 11: sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia de Ananias e Safira, do que aconteceu com eles. A Bíblia diz que aquilo mexeu com todos. Quando passamos para o versículo 17, no capítulo 5 diz: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão. Veja, eram todos os apóstolos, não apenas Pedro. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os conduziu para fora. Agora notem que ele os conduziu para fora. Conduziu para fora e lhes disse: ide, apresentai-vos no templo. Ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. As palavras desta vida? Bem, temos uma situação aqui. Ora, vamos passar para o capítulo 12, versículo 7. Vemos de novo o ministério dos anjos. Bem, eu não sei como aconteceu, mas eu percebo que muita gente tem deixado isto passar. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E diz: Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta guardavam a prisão. Então, era bem seguro ali, eu diria. Eis que o anjo do Senhor veio até ele, uma luz iluminou a prisão e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E o anjo o levou para a rua. Ele achou que estava sonhando, até que ele percebeu: não, eu não estou nem dormindo. E ele foi à casa de João Marcos, onde estava havendo uma reunião de oração. E quando chegou lá, uma jovem vai atender à porta, porque ele havia batido. E quando a jovem chega à porta, ela olha, volta e diz: ei, Pedro está à porta. Agora eis o que disseram: não, é apenas o espírito dele, é um fantasma. Não pode ser verdade. Agora veja, ali estão eles naquela oração. Estão orando para que Pedro fosse liberto. Ele foi liberto por um anjo e agora está batendo à porta deles. E eles não querem nem abrir a porta para ver. Pessoal, isso mostra como pessoas religiosas podem orar, cheias de incredulidade.
Veja, pode haver pessoas orando por você cheias de incredulidade. Não está funcionando. Parece que a única pessoa que tinha fé naquele lugar era a jovem, a criada chamada Rode, porque ela disse é Pedro no próximo vídeo. É Pedro, sim. Finalmente alguém disse, vamos abrir a porta e descobrir. E assim eles fizeram e certamente era Pedro. Agora, sabe, ela foi a única que creu que era ele. Ora, eles estavam orando para que acontecesse exatamente o que aconteceu. E quando aconteceu, disseram, eu não acredito. Sabe, é assim que muita oração religiosa acontece. Eu prefiro ficar com Rode, a criada, orando por mim porque ela estava em fé. Parece que ela era a única naquela casa com fé. Mas aqui está, eis o ministério dos anjos. Está disponível hoje, não aconteceu apenas no Antigo Testamento. Se você mantiver a palavra de Deus em sua boca e crer, você poderá ter o ministério dos anjos em qualquer momento. Voltamos no próximo vídeo.